Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar, que destaca hoje o terceiro livro da Trilogia da Luz, que continua a nos trazer importantes ensinamentos proporcionados pelo Espírito Bento José e ditados à médium Sandra Carneiro, e que é um trabalho dedicado a jovens, especialmente a jovens. Esse último livro tem como título Abismo, Luz que dissipa as trevas, é o seu subtítulo. Bom, Sandra, mais um, né? Graças a Deus. É o final, agora é o último. Esse fecha a trilogia. Que assim, ele traz... A gente já comentou, mas eu acho que nunca é pouco falar, né? Ele traz ensinamentos importantíssimos mesmo para nós, acerca de como lidar com os jovens, de como trazê-los para o bom caminho ou tirá-los de um caminho não tão adequado, né? Mas vamos falar um pouquinho, dessa vez um pouquinho mais sobre o Espírito Bento José, porque nós falamos no primeiro, não falamos no segundo, né? Quer dizer, falamos dele, mas não falamos especialmente dele, do trabalho, né? Vamos relembrar um pouquinho esse trabalho que é especial para os jovens, né? Esse livro, O Abismo, ele encerra essa trilogia que começa com Rebeldes, depois ele fez o Iniciação, e o terceiro livro que encerra essa trilogia é O Abismo, Luz que dissipa as trevas. Bento José, um espírito que escreveu para crianças, para jovens, quando esteve encarnado, teve um trabalho vasto, e depois que passou para o plano espiritual, continuou trabalhando, mostrando para a gente que o fato de estar no plano espiritual não atenua nada o volume de trabalho, muito pelo contrário. Então ele continua trabalhando com muitas ideias, muitos projetos. E nesta coleção ele vem trazendo temas ligados à realidade do jovem, sempre à luz da doutrina espírita. Mas trabalhando os temas, em cada livro ele trabalha um tema diferente. E sempre no contexto do jovem. Então, os problemas que o jovem enfrenta, as dificuldades que ele enfrenta, as decisões que ele tem que tomar, e em cada obra ele traz, então, elucidando como a doutrina espírita vê esse momento, os impactos espirituais do comportamento, das decisões, da condução da vida que o ser humano vai fazendo. E o jovem vai assumindo aos poucos as rédeas da sua própria vida, as suas decisões. Nós sabemos que na fase da adolescência o espírito começa a manifestar suas tendências de maneira mais clara e fica às vezes meio confuso para ele, para a família, porque o que aconteceu com aquela criatura, aquela criança tão meiga que eu tinha aqui em casa e às vezes vem, dependendo de como é o espírito, de qual a sua tarefa, de qual a sua necessidade. Então, ele vem trabalhar, ajudar os pais, trazer essas lições numa linguagem simples, numa linguagem envolvente, porque coloca, o jovem se envolve rapidamente, se identifica com os personagens, porque está falando dele, está falando do mundo dele. Então, acaba sendo fácil para o jovem entrar em contato com conceitos profundos, espíritas, numa linguagem simples, muito próxima. Porque é estimulante mesmo, né? Você perceber que alguém está falando de você, das suas dificuldades. Alguém está te entendendo. Isso, tá pensando em você, está preocupado com você, de te ajudar. E, ao mesmo tempo, ele está te levando a descobrir conceitos novos ou conceitos que já foram aprendidos, mas que estavam meio relegados, estavam meio esquecidinhos, né? Até por conta da idade mesmo, né? Do turbilhão que o jovem está nessa fase. Então, é estimulante isso. Porque o jovem, apesar de ser rebelde, ele achar que sabe tudo, que ele é imortal, como nós comentamos. Nada vai afetá-lo, né? Ele é carente, ele precisa da atenção. Sim. Ele quer atenção. Muitas vezes essa rebeldia é para chamar atenção. Ele precisa desesperadamente do cuidado e do apoio da família nessa fase. Só que ele faz isso de um modo negando tudo. Isso, ele nega, ele não quer saber da mãe. Então, mãe, para o carro bem longe, eu não quero que você nem chegue perto. Não quer a interferência da mãe em nada. A filha, às vezes, não. Se a mãe manda pôr uma calça, ela põe a outra, simplesmente porque quer contrariar. Mas ele está buscando uma identidade, mas precisa demais do apoio da família, da presença emocional dos pais, porque nem sempre o pai pode estar presente fisicamente, mas ele pode estar sempre presente emocionalmente. Exato. Às vezes uma ligação,
o pai demonstra, ou a mãe demonstra que está preocupado, que quer saber como o filho está. Porque hoje muitas mulheres trabalham fora o dia todo, não tem um tempo de estar muito próximo, mas é possível cultivar a proximidade emocional ainda que estejamos fisicamente afastados. Se às vezes um filho vai para o exterior, é por isso que o pai vai perder o vínculo, Exato. ele consegue manter o vínculo. Então, mas para isso o pai precisa estar muito atento. Na verdade, os pais precisam se preparar para essa fase da vida dos filhos. O mundo hoje está invadindo, literalmente, as famílias, os lares, a internet, as redes sociais, assediando o jovem. Se ele não tem no lar uma abertura, valores e a comunicação aberta, a cumplicidade dos pais, a compreensão, ele vai procurando solucionar os seus problemas por outras vias, Exato, muito assediado. Eu acho que eu iria mais longe do que você foi. Eu acho que os pais hoje, eles têm que se preparar para serem pais, não só para os jovens, porque... É verdade. Não é? Eu acho que o conceito que eles têm, a ideia de paternidade, de maternidade, está um pouquinho deturpada ou... Empobrecido, Isso. é muito superficial. Isso, né? Então, nós estamos vendo os casais que estão tendo filhos, se eles não tiverem essa consciência, eles já começam a se equivocar logo na tenra idade, né? No bebezinho. Sim. Né? O bebezinho toma conta deles e eles não conseguem, né, acertar. Ficam perdidos mesmo. Então, essa consciência é importante. A doutrina espírita nos ajuda muito nisso. Nos clareia muito sobre a questão da educação. A doutrina espírita é uma proposta de educação do espírito, então ela nos ajuda muito no respeito a esse ser que está vindo e principalmente, né, Marisilda, no exemplo, porque os pais muitas vezes querem que os filhos façam o que ele pede ou o que ele diz, mas o filho imita o que você faz. Exato. Então nós ensinamos os nossos filhos pelo exemplo. Não adianta ficar buzinando na orelha da criança milhões de coisas. Quando ela vai crescendo, ela vai demonstrando o que ela aprendeu, não o que você falou, o que você fez. Exato. Então nós cobramos às vezes da criança disciplina e somos indisciplinados. Cobramos respeito e somos desrespeitosos com os amigos, com a convivência. A criança vai observando tudo. Exato. E às vezes nos confronta mesmo com questões, nos pergunta. Então a criança aprende pelo exemplo. Como você disse, quando a gente tem filhos, nós temos de mudar. Temos de mudar, temos de observar isso aqui, não vai dar certo, porque eu vou ensinar isso para o meu filho, ele vai aprender e depois eu não vou poder reclamar. Eles são os maiores professores nossos, Sim, né? sim. É isso mesmo. Mas nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando desse terceiro livro da trilogia. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos falando sobre o terceiro livro da trilogia da luz, que tem como título Abismo, Luz que Dissipa as Trevas, que foi ditado pelo Espírito Bento José, a médium Sandra Carneiro. Bom, Sandra, nós falamos um pouquinho, né, do Bento, desse projeto extraordinário, falamos um pouquinho, né, da humanidade como um todo, dos pais. Vamos falar um pouquinho do que conta a história, do que tem como contexto nessa história, como ensinamento, né, as preocupações desse espírito que faz esse trabalho extraordinário com os jovens. Então, esse é o terceiro livro que fecha essa trilogia. No primeiro livro, Rebeldes, nós conhecemos o Serginho, a sua história, e o Serginho desencarna junto com a namorada por uma decisão que ele toma que coloca a sua vida em risco e vai para o plano espiritual. Mas no plano espiritual ele não se encontra com a namorada, a Paula. Ele fica longe dela e desde o primeiro livro, que é o Rebeldes, ele quer encontrar com a namorada, ele quer saber notícias da namorada e ninguém no plano espiritual conta para ele. E fica aquele silêncio. Todo mundo fala para ele mais tarde, depois. Dão tarefas depois pra você ele. vai descobrir. Mas eu quero ajudar, eu quero saber onde ela está. E ninguém conta para ele. No segundo livro, a Iniciação, o Serginho recebe um convite para trabalhar, para poder cuidar das suas próprias dores, para aprender. Ele é convidado a servir, a ajudar.
E ele continua perguntando da Paula. A ansiedade dele é descobrir, e ele passa para o leitor essa angústia que ele quer encontrar a namorada. E por quê? Ninguém fala nada dela. E o conselho é sempre, olha, calma, na hora certa, você vai saber. Mas segurar a ansiedade do Serginho era uma coisa muito difícil para ele. E do leitor também. E do leitor também, ele fica querendo descobrir. E nesse terceiro livro, o Abismo, então, o Serginho finalmente parte com um grupo da colônia onde ele está em busca da Paula. Embora o Messias, que é o coordenador dele, ainda fica um pouquinho reticente, fala, olha, eu acho que você deveria esperar um pouquinho mais ainda, mas tudo bem, vamos descer. Porque o Serginho tinha vivenciado algumas experiências na Terra, na psicosfera da Terra, mas desta vez ele vai penetrar em lugares que ele não tinha experiência nenhuma. Muito e ele é convidado a estudar algumas obras como Ação e Reação, de André Luiz, para se preparar para aquilo que ele iria enfrentar. E eles descem, então, a gente diz desce, né, porque são regiões de profunda dor, de dificuldade, espíritos muito recalcitrantes, e vai finalmente em busca da Paula. E nessa busca ele vai entendendo por que tinham pedido para ele esperar tanto. Porque ele tinha um envolvimento muito grande com a situação da Paula. A Paula, ele descobre que ela usava drogas, ele nega muito isso. Ele diz que não, que ele namorou com ela, que ele conhecia, que ele sabia que ela não usava, mas daí ele descobre que ela usava. Ele nasce com uma aversão muito grande em relação às drogas, e a gente vai descobrir isso. Por quê? Por que ele tinha tanta resistência? E finalmente eles se reencontram. Mas a situação da Paula no plano espiritual é uma situação muito difícil, porque ela usava drogas e ela não queria sair da situação que ela estava. Então, e ele quer ajudar e ele consegue estender a mão para Paula e tirá-la do ambiente onde ela estava. A preocupação maior do Bento José nesse livro é mostrar a influência espiritual no uso de drogas, como o jovem é aprisionado espiritualmente quando ele está se envolvendo com o uso de drogas. Ele não está sozinho, não é só a indústria da droga aqui no plano físico que o envolve. O assédio é muito maior. Como ele, na verdade, ele é vampirizado, né? Quando a gente fala esse termo que parece um termo tão drástico, tão pesado, na verdade é isso. E ele até comenta, né, dessa moda de vampiros, o quanto é preocupante você sintonizar essas energias, né? Parece uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. O plano inferior utiliza-se dessas brechas que nós damos para agir, não é isso? Os jovens são literalmente sugados por espíritos viciados também e que fazem questão e querem aprisionar. Existe toda uma estratégia, inclusive, desses espíritos. Não é uma coisa ocasional, são espíritos que querem destruir a juventude, que estão longe da luz e que querem arrastar os jovens para a região, escravizá-los e sugam as energias, as drogas e a energia vital, a vida desse jovem. Literalmente, ele tira a vida desse jovem. Isso. E nós temos, né, muitos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, que têm interesse nessa situação. Né? O encarnado porque ele dá um recurso financeiro, né? Ele dá um retorno financeiro extraordinário. O desencarnado porque ele tem poder sobre aqueles que se deixam influenciar e ele faz o que ele quer, né? Então, é preocupante. E como diz a lenda, para o vampiro entrar na sua casa você precisa convidar, nós estamos convidando, né? Nós estamos deixando... Dando as brechas, dando as aberturas. Abrindo a porta para que eles entrem na nossa vida. Exatamente. Esse livro, ele é muito realista, ele mostra a questão da influência das drogas de uma maneira muito clara, sem fantasiar, sem ocultar nada, mesmo para um jovem mais novo, mesmo para a criança, 12, 13 anos, a importância de se conscientizar a criança do perigo que as drogas representam. Isso é interessante. Nós vamos continuar falando isso daqui a pouquinho, porque agora eu quero fazer um convite ao nosso telespectador. Se você quiser colaborar para que esse tipo de informação, de esclarecimento, né, e de consolo, de alternativa para pais e para jovens, chegue a lugares mais distantes, a pessoas que não têm acesso à informação, à orientação, junte-se a nós.
né? Se dê a oportunidade de contribuir para um mundo melhor. Ligue para 0800 12 18 38, associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova e faça do nosso planeta um planeta melhor, um planeta mais fraterno, mais solidário, regenerado. E só nós é que nos beneficiaremos com essa ação, né? Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, que nós possamos colaborar para o nosso futuro. E é assim que nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já falando desse terceiro livro da Trilogia da Luz. Estamos de volta com Repensar. Hoje nós estamos falando sobre o terceiro livro da Trilogia da Luz, ditado pelo Espírito Bento José. Estamos conversando aqui com a Sandra Carneiro, que é a médium que psicografou essa trilogia. E estamos comentando o livro Abismo, Luz que Dissipa as Trevas. Bom, Sandra, vamos falar um pouquinho mais desse livro, a respeito da droga mesmo, né? Como evitar, o que fazer, né? O que isso implica na família e como que a espiritualidade atua nessas situações. Então, dessa obra, o Abismo, um dos objetivos é a prevenção. Nós sabemos que, em relação às drogas, a melhor arma é a prevenção, porque nós coibimos o problema antes que a situação fique drástica, porque depois cuidar da consequência é muito mais difícil. E nós temos daí que usar muitas ferramentas de violência, a família sofre muito, o custo é elevadíssimo para todos os envolvidos. Então, a prevenção, a atuação dos pais, da família, é fundamental. Nós sabemos que o uso das drogas é muito mais acentuado no jovem que tem uma predisposição psíquica, problemas emocionais, medo, depressão, ansiedade, diante de um mundo que ele não entende muito bem. Então, a atuação da família, o amor, o afeto, a educação, os limites, mas com amor, são fundamentais. Coisas que nós aprendemos, ou conceitos que nós aprendemos dentro da doutrina espírita. E o lar que tem Jesus no centro, que tem o esclarecimento, que faz o evangelho no lar, como ele vai construindo barreiras na sua casa, que vão protegendo energeticamente o lar, mas também trazendo consciência para essa família, possibilidade de discutir os problemas do cotidiano à luz da doutrina espírita, à luz do evangelho. E no livro nós acompanhamos a história da mãe da Paula também, a desestrutura do lar a partir do momento que a Paula desencarna. Então os pais vivem momentos de muita dificuldade, por anos. A mãe não consegue retornar ao equilíbrio pelo sofrimento, pela culpa, pela cobrança que ela se faz em relação ao relacionamento que ela não tinha conseguido se aproximar emocionalmente da filha. E ela se cobra, e ela se martiriza. Então, o Serginho, quando vem no socorro da Paula, também trabalha a família, para ajudar essa família a se reestruturar. O uso de bebida alcoólica é muito grande nessa família, nesse lar, principalmente pela mãe, que entra em depressão mesmo e se abandona ela não tem forças espirituais para lutar. É porque não tem fé, não conhece, né, esse não lado. Consegue que se abra uma luz no seu coração. A religiosidade nela é muito sutil, né? Muito incipiente, muito frágil. É uma família que coloca a questão material acima de tudo e se fixa muito. E com a perda da filha, a desestrutura é enorme. Eu acho que é um exemplo muito bom para aqueles pais que acreditam que quando você doa coisas materiais, você supera ou você substitui, né, amor, afetividade, companhia, presença. Isso é insubstituível. Completamente insubstituível. E o jovem, a criança ressente, o jovem vai ressentir depois. E é o que nós estávamos conversando, é uma porta que você abre. Quando você não tem
esse contato, essa proximidade emocional com os filhos e o amor como eixo da família e a ternura. Né, Marisilda, nós vivemos um momento de muita agressividade, e a agressividade não só de várias maneiras, a própria velocidade do mundo, nós às vezes não nos damos o tempo de sentarmos, de podermos trocar, de conversar, então nós não vemos direito como está o nosso filho lá dentro, só vemos na superfície. Então, a ternura, o acolhimento que o jovem precisa, que a mãe pode dar, o pai também, mas a mãe tem muito esse papel do acolhimento, a importância disso no desenvolvimento do jovem. Porque se a gente não faz isso, a gente dá muito trabalho à espiritualidade, porque a atuação deles tem que ser multiplicada. É constante, mas a gente dificulta o acesso deles ao nosso lar, por exemplo, quando nós não temos o hábito de fazer o Evangelho no lar. Então, nesse livro, nós presenciamos verdadeiros milagres acontecendo no Evangelho no lar. Na verdade, na coleção inteira, a atuação da espiritualidade no Evangelho, no dia do Evangelho, no momento, nós vemos que o Serginho, quando ele está na Terra, no orbe da Terra, ele vai muito recorrer ao equilíbrio, à harmonia, à psicosfera equilibrada que existe no lar dele. Ele vai buscar esse acolhimento e se refazer energeticamente no lar, na família. Então, parece uma coisa tão simples de se ver ou de se fazer, mas um valor... não dá para a gente medir. Nós sabemos o que nós vivemos, quantas histórias nós temos do que acontece no Evangelho no nosso lar. Quando temos, às vezes, a companhia de algum parente, o que nós sentimos, a beleza que é. E quantas vezes nós sentimos a energia espiritual jorrando na família naquele momento. Então, é uma bênção ao alcance de todos e que precisamos usar e estimular que outros também façam. Bom, o final é surpreendente, né? Não vamos contar, mas ele é surpreendente e extraordinário, né? Sim, muito lindo como a espiritualidade vai agindo para ajudar essa família e a Paula. Muito bom. Bom, vamos falar mais uma vez sobre a editora, né, editora Viva Luz. Querendo informações, mais conhecer sobre essa trilogia, sobre outros livros, www.vivaluz.com.br. Muito bom. Bom, nós só agradecemos, né? Só. É uma alegria imensa tê-la conosco, né? Trazer esses livros para nós importantíssimos. E sempre que tiver lições importantes a nos passar, estamos aqui aguardando você de coração e mentes abertas. Obrigada, Marisilda, eu que agradeço e que essas obras cheguem aos jovens, é o nosso desejo do nosso coração. Muito bom. Se você quiser nos enviar alguma sugestão, escreva para nós, repensar@redemundomaior.com.br. Nós estamos aguardando você no nosso próximo encontro, que é no próximo programa. Até lá!